Ah, tá pegando. Beleza. Então, gente, como a gente tinha falado, segunda lei de Mendel ou de hibridismo. Não tem terceira, não tem quarta, é só a primeira e segunda lei. A primeira a gente já viu. Essa segunda lei, dependendo de onde vocês vão encontrar, a gente pode chamar de dihibridismo. Por que dihibridismo? Porque a gente vai ver mais de uma característica, nesse caso duas. Pode ser trihibridismo, tetrahibridismo, polihibridismo. Significa que a gente vai ver mais de uma característica ao mesmo tempo. Até então, a gente via uma característica só, representada por um gene, que é o gene A, com dois alelos e dois fenótipos. No caso, quando a gente usou albinismo, a gente tinha dois fenótipos, o normal e o albino. Certo? Agora, na segunda lei, o que a gente vai ver? A gente vai ver que são dois genes. Então, quando a gente viu ali esse par aqui, qual é a novidade? Deixa eu pegar de outra cor para mostrar a novidade. A novidade é mais um par de genes. Certo? Então, ao invés de a gente analisar um par de genes, a gente vai analisar dois. Então, são dois genes, o A e o B, 4 alelos, 2 do A e 2 do B, e 4 fenótipos. Os 4 fenótipos a gente vai ver mais para frente num exemplo, certo? Mas a diferença, a novidade é essa. É um par de genes extra, pode ser 3, pode ser 4, aí vai ter monohibridismo, dihibridismo, trihibridismo, tetrahibridismo e assim por diante. Até o polihibridismo. Fechou? Pois bem. Então vamos ver um exemplo. Até então, bom, antes do exemplo, o início de qualquer cruzamento é saber que tipo de gametas que uma célula produz, para poder montar o cruzamento, certo? Então, a segunda lei também é chamada de lei da segregação independente. O que quer dizer com segregação independente? Que lá na meiose, o par de genes na meiose segrega independentemente. Um tipo de gameta vai ter essa informação e o outro tipo de gameta vai ter essa informação. Quando a gente tinha um único par de genes, por exemplo, aqui a gente tem dois pares de cromossomos homólogos, correto? Um par de homólogos e outro par de homólogos. Nesse par de homólogos, nesse locus gênico, no local desse gene, a gente vai ter o gene para uma determinada informação, para uma determinada característica. Então, imagine, esse é o locus A, ou seja, aqui eu vou ter o gene A, certo? Qualquer indivíduo dessa espécie aqui, que não vem ao caso qual é, nesse local desse cromossomo vai ter um gene A. E esse gene A vai ter dois alelos. Por que dois alelos? Um veio do pai e outro veio da mãe. Pode ser esse exemplo aqui. E esse par de alelos determina uma característica, certo? Num outro par de homólogos, também, no mesmo locus gênico, eu vou ter o gene B. Esse gene B determina uma outra característica, seja ela qual for, também com dois alelos. Nesse caso, poderia ser o Bzão e o Bzinho, certo? Então, foi isso que a gente acabou de ver aqui. A gente sempre trabalhou com um par de alelos. Agora nós vamos trabalhar com dois pares de alelos, são 4 genes. Agora, quando eu for produzir um gameta dessa célula, cada gameta tem que ter um gene para cada característica. Porque a célula que vai se formar, ela tem que ter um gene para cada característica, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Então imagina que esse par aqui, quando essa célula se formou, por exemplo, esse veio do pai e esse veio da mãe, esse veio do pai e esse veio da mãe, e assim por diante. Então, quando essa célula sofrer meiose para produzir gameta, eu vou ter um gene dessa característica e um gene dessa característica, para poder formar um indivíduo lá na frente. Então, as combinações possíveis entre As e Bs para formar um gameta podem ser esse Azão com esse Bzão aqui. É um tipo de gameta. Quando essa célula sofrer meiose, eu posso ter essa combinação. Eu posso ter essa aqui, ó. Eu posso ter o Azão com o Bzinho. Continua sendo um A com B. Eu posso ter o Azinho com o Bzão. Azinho e Bzão. Ou eu posso ter o Azinho com o Bzinho. Ou seja, esses são 4 tipos de gametas que uma célula com esse genótipo pode produzir. Certo?
Esse é o princípio básico para a gente fazer qualquer cruzamento de segunda lei de Mendel. Saber quais gametas uma célula produz. Perfeito? Beleza. Visto isso, Mendel propôs um cruzamento. A gente sempre fez cruzamento de uma única característica. Só a cor, ou só a textura, ou só o tamanho da planta. Um de cada vez. Agora a gente está fazendo dois. Você consegue ver as duas características aqui que a gente está trabalhando? Sim. Forma da semente e cor da semente, certo? Então são dois pares de genes. Um par que vai determinar qual vai ser a textura, se vai ser lisa ou vai ser rugosa, e um par que vai determinar se vai ser amarela ou vai ser verde. Agora, se a gente está usando duas características, uma delas é a forma, textura da semente, e outra é a cor da semente. Tem duas possibilidades para cada uma. Para a forma, ela pode ser lisa ou rugosa. Para a cor, ela pode ser amarela ou verde. Perfeito? Pois bem, quando ele fez esse experimento aqui, na geração parental, que é uma geração pura, e puro para nós hoje significa homozigoto, certo? Ele cruzou uma planta de semente lisa com amarela, plantas que produziam sementes lisas e amarelas, cruzou com outras plantas que produziam sementes verdes e rugosas. Na primeira geração, ou seja, os filhos desse cruzamento, em F1, 100% produziram descendentes lisos e amarelos. Qual é a primeira conclusão que a gente pode tirar desse experimento? Que o liso e que o amarelo são dominantes sobre o verde. Porque quando eu faço o cruzamento entre elas, 100% nasce com essa característica aqui. Então, o liso é dominante sobre o rugoso, assim como o amarelo é dominante sobre o verde. Certo? E eu uso, geralmente, para representar a letra do gene, a letra da característica recessiva. Então, eu vou usar, você pode usar a letra que você quiser. A letra A, a letra B, C, a letra do seu nome, o nome da mãe, qualquer coisa. Mas a gente usa por padrão a letra da característica recessiva. Então, a letra R, eu vou usar como o gene, a letra que vai representar o gene da forma. Assim como a letra V, que é a característica recessiva, eu vou usar para representar o gene da cor. Eu vou usar o gene R e o gene V. Se eu estou dizendo que o liso é dominante sobre o rugoso, o liso é Rzão e o rugoso é Rzinho, certo? Se eu estou dizendo que o amarelo é dominante sobre o verde, o amarelo é Vzão, o verde é Vzinho. Perfeito? Então, se essa aqui é uma lisa e amarela homozigota, a gente diz que ele é um duplo homozigoto dominante. Por que duplo homozigoto? Porque tem dois pares e os dois são homozigotos dominantes. Por isso que nasceu amarelo, ou melhor, liso e amarelo. Liso e amarelo. E essa aqui, por que nasceu rugosa e verde? Porque ela também é uma dupla homozigota, nesse caso, recessiva. Nasceu rugosa e verde. Agora, quando eu tenho dois pares de genes, a gente tem 4 gametas possíveis. Eles podem ser iguais ou podem ser diferentes. Nesse caso, eu posso ter a mesma coisa que a gente fez no primeiro slide ali. Eu posso ter o Rzão com Vzão, que é um tipo de gameta, o Rzão com outro Vzão, o outro Rzão com Vzão e o outro Rzão com outro Vzão. De qualquer forma, esse cara aqui só produz gameta Rzão, Vzão. Assim como esse outro cara aqui produz só gameta Rzinho, Vzinho. Pode ser esse Rzinho com esse Vzinho, esse Rzinho com outro Vzinho, esse outro Rzinho com Vzinho ou o outro Rzinho com outro Vzinho. De qualquer forma, daqui só vem Rzinho com Vzinho. Quando na fecundação esses gametas forem se encontrar, eu vou ter de novo os pares de R's e os pares de V's. Então eu vou ter o Rzão, Rzinho, o Vzão, Vzinho, que é esse cara aqui, que é um duplo heterozigoto. Por isso que ele é amarelo e liso, porque ele tem um gene para textura lisa e um gene para cor amarela, certo? Agora, como é que eu obtenho F2? F2 é a próxima geração. Como é que eu obtenho a próxima geração?
próxima geração eu obtenho por autofecundação de F1. F1. Isso foi o que a gente viu antes, ó. Só que desde o início, a geração parental, duplo homozigoto dominante amarelo e liso, duplo homozigoto recessivo verde rugoso, faço o cruzamento, daqui vem Vzão e Rzão, e daqui vem Vzinho e Rzinho. Vai formar o heterozigoto. A autofecundação de F1 é quando eu cruzo o heterozigoto com ele mesmo. Agora, que tipo de gametas esse cara pode produzir? De novo, sempre um V com R. Pode ser o Vzão com Rzão, que é esse aqui. Um Vzão com Rzinho, que é esse aqui. Um Vzinho com Rzão e um Vzinho com Rzinho. Certo? Então são 4 tipos de gametas. Eu faço o cruzamento do mesmo jeito que eu fazia na primeira lei. Na primeira lei eu tinha algo assim, ó. Como é que eu faço esse cruzamento aqui, ó? Azão, azinho com azão, azinho. Eu vejo os tipos de gametas que esse cara produz e os tipos de gametas que esse cara produz. Aí eu monto ali no quadrado de Punnett que a gente já viu. Os 2 tipos, o azão e o azinho, e os 2 tipos, azão e azinho. É exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou ter mais gametas. Por quê? Porque eu tenho mais pares de genes. E eu vou ter mais tipos de gametas diferentes quanto maior a heterozigose. Olha só, quanto maior a heterozigose no genótipo, ou seja, quanto mais pares heterozigotos, maior vai ser o número de gametas. Quanto menor a homozigose, menor o número de gametas. Esse cara aqui produz um tipo de gameta só, Vzão e Rzão, porque ele é totalmente homozigoto, certo? Aí eu vou montar como eu montava lá, só que ao invés de ter 2, vão ter 4, porque são 4 gametas. E aí quando a gente monta, a gente vai ter algo desse jeito aqui, ó. Os 4, esse é o quadrado de Punnett, um pouquinho maior, porque tem mais pares de genes. Aqui os 4 tipos de gametas que um dos indivíduos duplo heterozigotos produz e os outros tipos de gametas que o outro indivíduo produz. O cruzamento é exatamente o mesmo, linha com coluna. Eu vou ter o Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, e Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Eu vou fazendo isso com todos eles. E aí, sempre que eu tenho 2 duplo heterozigotos cruzando, como é esse caso aqui, eu vou ter uma proporção de fenótipos, proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1. Que raios é esse 9 para 3, para 3, para 1? São dos 16 possíveis, das 16 possibilidades de combinações diferentes, eu tenho essas 4 fenótipos diferentes nessas proporções. Ou seja, que tipo de fenótipos que eu posso ter aqui? Eu posso ter os 2 dominantes, ou seja, quanto à forma e à cor. Eu posso ter liso e amarelo, que é um tipo de fenótipo. Posso ter liso e verde, que é outro tipo de fenótipo. Rugoso e amarelo, que é o terceiro tipo de fenótipo. E rugoso e verde, que é um 4º tipo de fenótipo. E estão nessas proporções. 9 dos 16 tem as 2 dominantes, amarelo e liso, que são esses 9 aqui. Esse triângulo é todo amarelo e liso. Por quê? Porque tem pelo menos um Rzão e um Vzão no genótipo. Pelo menos um Rzão e um Vzão. Certo? 3 tem uma dominante e a outra recessiva. Lisos e verdes. Esses caras aqui, ó. Eles são lisos, que é o fenótipo dominante, porque tem pelo menos um Rzão, mas não tem nenhum Vzão. Por isso são verdes. Os outros 3 têm a outra recessiva e uma dominante. Por exemplo, rugoso e amarelo. Que são essa gente aqui, ó. São rugosos porque não tem nenhum Rzão. Mas são amarelos porque tem pelo menos um Vzão. Então tem uma recessiva e a outra dominante. São rugosos, mas são amarelos. E um, que é esse cara aqui, tem as 2 recessivas. Ele é rugoso e verde, porque não tem nenhum Rzão e nenhum Vzinho. Certo? Então vai ter sempre essa proporção quando eu tiver 2 duplo heterozigotos. E vai ser sempre quadrado desse tamanho aqui? Depende. É aquilo que eu mencionei antes. Quanto maior o número de heterozigotos no genótipo, maior o número de gametas. Quanto maior o número de gametas, maior é o número de possibilidades. Certo? Fechou? Pode dar um end